Capítulo 7. A dor é a constante universal. Um a um, os investigadores fizeram os sujeitos percorrer um corredor e entrar numa pequena sala. Lá dentro estava uma consola bege com um ecrã em branco e 2 botões. Mais nada. As instruções eram simples. Sentavam-se, olhavam para o ecrã e, se aparecesse um ponto azul, premiam o botão que dizia azul. Se aparecesse um ponto púrpura, carregavam no botão que dizia não azul. Parece fácil, não é? Bem, cada sujeito tinha de ver 1000 pontos. Sim, 1000. E quando um sujeito terminava, os investigadores traziam outro sujeito e repetiam o processo. Consola bege, ecrã em branco, 1 milhar de pontos. Próximo. Isto continuou com centenas de sujeitos em diversas universidades. Estariam estes psicólogos a investigar uma nova forma de tortura psicológica? Seria uma experiência sobre os limites do tédio humano? Não. Na verdade, o âmbito do estudo apenas era igualado pela sua insanidade. Era um estudo de implicações gigantescas, porque mais do que qualquer estudo académico recente, explica muito o que vemos acontecer no mundo hoje em dia. Os psicólogos estavam a investigar algo a que chamariam mudança de conceito induzida pela prevalência. Como é um nome horrível, para os nossos propósitos refir-me-ei à sua descoberta como o efeito ponto azul. Eis o que se passava com os 2 pontos. A maioria deles eram azuis, alguns eram púrpura. Outros eram um tom entre o azul e o púrpura. Os investigadores descobriram que, quando mostravam sobretudo pontos azuis, toda a gente era muito precisa ao determinar que pontos eram azuis e que pontos não eram. Porém, assim que começavam a limitar o número de pontos azuis e a mostrar mais tons de púrpura, os sujeitos começavam a confundir os pontos púrpura com os azuis. Parecia que os seus olhos distorciam as cores e continuavam a procurar um certo número de pontos azuis, independentemente de quantos eram efetivamente mostrados. Ok, grande coisa. As pessoas estão sempre a ver mal as coisas. Além disso, quando se está a ver pontinhos horas seguidas, pode-se começar a cruzar os olhos e a ver toda a espécie de merdas. Mas a questão não eram os pontinhos azuis. Estes eram apenas uma forma de medir como é que os humanos manipulavam as suas percepções para as encaixarem nas suas expectativas. Assim que os investigadores reuniram dados suficientes sobre pontos azuis para pôr o seu assistente de laboratório em coma, passaram a percepções mais importantes. Por exemplo, em seguida, os investigadores mostraram aos sujeitos fotografias de rostos que ostentavam algum grau de ameaça, afabilidade ou neutralidade. Inicialmente, mostraram-lhes um grande número de rostos ameaçadores, mas à medida que a experiência progredia, tal como acontecera com os pontos azuis, foram mostrando cada vez menos. E ocorreu o mesmo efeito. Quando menos rostos ameaçadores eram mostrados, mais os sujeitos começavam a confundir rostos afáveis e neutros com ameaçadores. Da mesma forma que a mente humana parecia ter um número pré-estabelecido de pontos azuis que estava a ver, parecia ter também um número pré-estabelecido de rostos ameaçadores que esperava ver. E então, os investigadores foram ainda mais longe, porque, caraças, por que não? Uma coisa é ver ameaças onde elas não existem, mas que dizer dos juízos de valor morais? E se as pessoas acreditarem que há mais mal no mundo do que realmente há? Desta vez, os investigadores puseram os sujeitos a ler propostas de emprego. Algumas destas não eram éticas, envolvendo coisas pouco claras. Algumas propostas eram totalmente corretas, outras estavam em vários pontos intermédios. Mais uma vez, os investigadores começaram por mostrar uma mistura de propostas éticas com outras que não o eram, e os sujeitos foram avisados para se manterem atentos a estas últimas. Então, lentamente, começaram a expor as pessoas a cada vez menos propostas sem ética. Ao fazê-lo, entrou em ação o efeito ponto azul. As pessoas começaram a interpretar propostas totalmente éticas como se não o fossem. Em vez de notarem que havia cada vez mais propostas do lado ético da barreira, a mente das pessoas moveu a própria barreira, para manter a percepção de que um certo número de propostas e requisitos eram incorretos. Basicamente, redefiniram o que não era ético sem consciência de o fazerem. Como os investigadores notaram,
Este enviesamento tinha implicações incrivelmente perturbadoras em quase tudo. Comissões governamentais concebidas para supervisionar regulações, quando recebem uma escassez de infrações, podem começar a perceber infrações onde estas não existem. Task forces organizadas para verificar práticas não éticas dentro das organizações, quando não tiverem gente má para acusar de mau comportamento, podem começar a imaginá-la onde não existe. O efeito ponto azul sugere que, essencialmente, quanto mais procurarmos ameaças, mais as veremos, independentemente de quão seguro ou confortável o nosso ambiente seja na realidade. E vemos isto a acontecer no mundo hoje em dia. Antigamente, quando alguém dizia que tinha sido vítima de violência, isso normalmente significava que alguém lhe fizera mal fisicamente. Hoje, muitas pessoas começam a usar a palavra violência para descrever palavras que as fizeram sentir desconfortáveis ou apenas a presença de uma pessoa de quem não gostam. Trauma costumava significar especificamente uma experiência tão severa que a vítima não podia continuar a funcionar. Hoje, um encontro social desagradável ou algumas palavras ofensivas são consideradas trauma e precisam de espaços seguros. Genocídio referia-se a assassínio físico em massa de um grupo étnico ou religioso. Agora, o termo genocídio branco é empregado por alguns para lamentar o facto de o restaurante local escrever alguns pratos da ementa noutra língua. Este é o efeito ponto azul. Quanto mais as coisas melhoram, mais percebemos ameaças onde elas não existem e mais perturbados ficamos. E isto está no centro do paradoxo do progresso. No século XIX, Emily Durkheim, o fundador da sociologia e um pioneiro das ciências sociais, imaginou uma experiência nos seus livros. E se não houvesse crime? E se emergisse uma sociedade em que toda a gente fosse completamente respeitadora e não violenta e todos fossem iguais? E se ninguém mentisse nem magoasse os outros? Se a corrupção não existisse, o que aconteceria? Os conflitos cessariam? O stress desapareceria? Toda a gente retoçaria nos campos, colhendo margaridas e cantando coros de Aleluia do Messias de Handel? Durkheim disse que não, que, de facto, aconteceria o oposto. Sugeriu que, quanto mais confortável e ética uma sociedade se tornasse, mais as pequenas indiscrições seriam empoladas nas nossas mentes. Se todos deixassem de se matar, não íamos necessariamente sentir-nos bem acerca disso. Simplesmente ficaríamos igualmente perturbados acerca das coisas mais ínfimas. A psicologia do desenvolvimento há muito defende algo similar, que proteger as pessoas dos problemas ou das adversidades não as torna mais felizes ou mais seguras, torna-as mais facilmente inseguras. Um jovem que foi protegido de lidar com quaisquer desafios ou injustiças, quando crescer achará intoleráveis as mais ínfimas inconveniências da vida adulta e terá um público crises infantis que o provam. O que descobrimos então é que as nossas reações emocionais aos nossos problemas não são determinadas pelo tamanho do problema. Antes, as nossas mentes simplesmente amplificam ou minimizam os nossos problemas para se adaptarem ao grau de stress que esperamos sentir. O progresso material e a segurança não nos relaxam necessariamente nem tornam mais fácil ter esperança no futuro. Pelo contrário, parece que, removendo adversidades e desafios saudáveis, as pessoas têm provavelmente ainda mais dificuldades. Tornam-se mais egoístas e mais infantis. Não conseguem desenvolver e amadurecer para além da adolescência. Permanecem ainda mais afastadas de qualquer virtude. Vêem montanhas onde há montículos feitos pelas toupeiras. E gritam umas com as outras como se o mundo fosse um rio infindável de leite derramado. Viajando à velocidade da dor. Recentemente li uma citação fixe de Albert Einstein na internet. Um homem deve ver o que é, não o que ele pensa que devia ser. É fantástica. Até havia uma pequena fotografia gira dele, com um ar todo cientista. A citação é mordaz e inteligente, e prendeu-me a atenção por 2 segundos, antes de descer o ecrã para a próxima coisa. Havia apenas um problema.
Einstein nunca o disse. Eis outra citação viral de Einstein que circula muito. Toda a gente é um gênio, mas se julgares um peixe pela sua capacidade de subir a uma árvore, ele vai passar a vida toda a acreditar que é estúpido. Isto também não é de Einstein. E que tal? Tenho medo do dia em que a tecnologia se sobreponha à nossa humanidade. O mundo terá apenas uma geração de idiotas? Não foi ele. Einstein pode ser a figura histórica mais erradamente citada na internet. É como o amigo espertalhão da nossa cultura. O que dizemos que concorda connosco para parecermos mais espertos do que somos. O seu nome foi posto em citações acerca de quase tudo, desde Deus até doenças mentais e energia curativa. Nada disto tem a ver com ciência. O pobre homem deve andar às voltas na cova. As pessoas projetam merdas em Einstein ao ponto de ele se ter tornado uma espécie de figura mítica. Por exemplo, a ideia de que Einstein era mau aluno é treta. Foi excelente a matemática e ciências desde muito pequeno. Aprendeu sozinho álgebra e geometria euclidiana num verão, com 12 anos. E leu Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant, um livro que hoje em dia os estudantes de graduação têm dificuldade em acabar, aos 13. Caramba, o homem fez um doutoramento em física experimental mais novo do que algumas pessoas arranjam o seu primeiro emprego. Por isso é óbvio que tinha jeito para a escola. De início, Albert Einstein não tinha grandes aspirações. Só queria ensinar. Mas, sendo um jovem alemão imigrante na Suíça, não conseguiu obter um posto numa universidade local. Finalmente, com a ajuda do pai de um amigo, arranjou um emprego no escritório de patentes. Um cargo entorpecente e suficientemente monótono para ele passar o dia sentado a imaginar teorias loucas sobre física. Teorias que em breve virariam o mundo de cabeça para baixo. Em 1905, publicou-se a sua teoria da relatividade, que lhe deu fama mundial. Deixou o escritório de patentes. Presidentes e chefes de Estado de repente queriam dar-se com ele. Era tudo Gucci. Na sua longa vida, Einstein revolucionaria a física várias vezes. Escaparia aos nazis, avisaria os Estados Unidos da necessidade e perigo das armas nucleares e seria o sujeito de uma fotografia famosa em que está de língua de fora. Hoje em dia, porém, também o conhecemos pelas muitas excelentes citações na internet que ele nunca disse. Desde o tempo de Newton, o verdadeiro. A física tem-se baseado na ideia de que tudo pode ser medido em termos de espaço e tempo. Por exemplo, o meu caixote de lixo está aqui ao meu lado. Tem uma posição particular no espaço. Se eu pegar nele e o atirar para o outro lado da sala numa fúria bêbada, podemos teoricamente medir a sua localização no espaço através do tempo, determinando toda a espécie de coisas úteis, como a sua velocidade, trajetória, energia e o tamanho da amolgadela que vai deixar na parede. Estas outras várias variáveis são determinadas pela medição do movimento do caixote de lixo através do espaço e do tempo. O tempo e o espaço são aquilo a que chamamos constantes universais. São imutáveis, são unidades pelos quais tudo o resto é medido. Se isto parecer senso comum, é porque o é. Então, chegou Einstein e disse: "Que se foda o vosso senso comum. Tu não sabes nada, Jon Snow." E mudou o mundo. Isto porque Einstein provou que o tempo e o espaço não são constantes universais. De facto, verificou-se que as nossas percepções do tempo e do espaço podem mudar, dependendo do contexto das nossas observações. Por exemplo, o que eu experiencio como 10 segundos, o leitor pode experienciar como 5. E o que eu experiencio como 1 quilómetro, o leitor pode experienciar como alguns metros. Para alguém que tenha passado um período de tempo significativo sobre o efeito LSD, esta conclusão até pode fazer sentido. Mas para o mundo da física dessa altura, parecia uma pura loucura. Einstein demonstrou que o espaço e o tempo variam de acordo com o observador, ou seja, são relativos. A velocidade da luz é que é a constante universal e é por ela que tudo o resto deve ser medido. Estamos todos em movimento, o tempo todo. E quanto mais perto chegamos da velocidade da luz, mais o tempo abranda e mais o espaço se contrai. Por exemplo, suponhamos que tem um género idêntico.
Sendo gêmeos, é óbvio que são da mesma idade. Os dois decidem partir de uma pequena aventura intergaláctica e cada um de vocês tem a sua nave espacial. A sua nave viaja a uns lentos 50 km por segundo, mas o do seu gêmeo viaja perto da velocidade da luz, uns insanos 299 mil km por segundo. Ambos combinam viajar no espaço por algum tempo, descobrir um monte de coisas fixes e encontrarem-se tiverem passado 20 anos terrestres. Quando chega a casa, algo chocante aconteceu. Você envelheceu 20 anos, mas o seu irmão não envelheceu praticamente nada. Ele esteve ausente 20 anos terrestres, mas na nave dele experienciou apenas cerca de 1 ano. Pois, que raio! Também foi a minha reação. Como Einstein disse certa vez, amigo, isso nem sequer faz sentido. Só que faz. E Einstein nunca disse isso. O exemplo de Einstein é importante porque mostra como a nossa premissa do que é constante e estável no universo pode estar errada. E essas premissas incorretas podem ter implicações massivas na forma como experienciamos o mundo. Partimos do princípio que o espaço e o tempo são constantes universais, porque isso explica a forma como percebemos o mundo. Mas, afinal, não são constantes universais. São variáveis para outra constante inescrutável e não óbvia. E isso muda tudo. Discuto esta explicação da relatividade causadora de dores de cabeça porque acredito que uma coisa similar está a acontecer dentro da nossa própria psicologia. O que nós acreditamos ser uma constante universal da nossa experiência, de facto, não é nada constante. E, pelo contrário, muito o que assumimos ser verdadeiro e real é relativo à nossa própria percepção. Os psicólogos nem sempre estudaram a felicidade. De facto, durante a maior parte da história nessa área, a psicologia concentrou-se no não positivo, mas no que lixava as pessoas, no que causava doença mental e esgotamentos emocionais e em como as pessoas deviam lidar com os seus maiores sofrimentos. Só nos anos de 1980 é que alguns académicos interpédios começaram a perguntar-se: espera aí, o meu trabalho é um bocado deprimente. Então e o que faz as pessoas felizes? Vamos antes estudar isso. E houve grandes celebrações porque, muito rapidamente, proliferariam nas restantes dúzias de livros de felicidade, vendendo-se aos milhões às pessoas entediadas e angustiadas de classe média que sofriam crises existenciais. Uma das primeiras coisas que os psicólogos fizeram quando começaram a estudar a felicidade foi organizar um inquérito simples. Pegaram em grandes grupos de pessoas e deram-lhes pagers. Lembre-se, isto foi nos anos de 1980, 90. Sempre que o pager apitava, cada pessoa tinha de parar e escrever as respostas a duas perguntas. Numa escala de 1 a 10, quão feliz se sente neste momento? O que é que tem estado a acontecer na sua vida? Os investigadores coligiram milhares de avaliações de centenas de pessoas de todas as idades. E o que descobriram foi ao mesmo tempo surpreendente e incrivelmente aborrecido. Quase toda a gente escrevia sempre 7. Na mercearia a comprar leite? 7. Assistir ao jogo de beisebol do filho? 7. Falar com o patrão sobre fazer uma grande venda a um cliente? 7. Mesmo quando acontecia algo catastrófico. A mãe está com cancro. Falhou um pagamento da hipoteca da casa. O Júnior perdeu um braço num estúpido acidente de bowling. Os níveis de felicidade caíam para entre 2 e 5 por um curto período e pouco tempo depois voltavam ao 7. Isto também era verdade para eventos extremamente positivos. Receber um grande bónus no trabalho, fazer férias de sonho, casamentos. A seguir ao evento, as avaliações das pessoas aumentavam por um breve período de tempo e depois, previsivelmente, voltavam a concentrar-se em torno do 7. Isto fascinou os investigadores. Ninguém é completamente feliz o tempo todo, mas, similarmente, também ninguém é infeliz o tempo todo. Parece que os humanos, independentemente das suas circunstâncias externas, vivem num constante estado de felicidade razoável, mas não completamente satisfatória. Dito de outra forma, as coisas quase sempre estão bem, mas podiam sempre estar melhor. Aparentemente, a vida não é mais do que saltar para cima e para baixo e em torno da nossa felicidade de nível 7. E esse constante 7, a que estamos sempre a voltar,
cria-nos uma pequena armadilha, na qual caímos repetidamente. A armadilha é que o nosso cérebro nos diz: sabes, se eu ao menos conseguisse ter um pouco mais, chegaria finalmente ao 10 e manter-me aí. A maioria de nós vive grande parte da sua vida assim, constantemente em perseguição do nosso 10 imaginado. Pensamos: para ser feliz vou precisar de um emprego novo. Então arranjamos um emprego novo. E alguns meses depois sentimos que seríamos mais felizes se tivéssemos uma casa nova. Por isso arranjamos uma casa nova. Alguns meses depois são umas férias fantásticas na praia. Por isso vamos passar umas férias fantásticas na praia. E, quando estamos nas fantásticas férias na praia, pensamos: sabes de que é que eu precisava mesmo? Uma bela de uma pina colada. Uma pessoa não consegue arranjar uma pina colada neste sítio. Então, se estressa por causa da sua pina colada, achando que só uma pina colada pode levá-lo ao seu 10. Mas depois é uma segunda pina colada, e depois uma terceira, e depois... Bem, sabe como é que isto acaba? Acaba com uma ressaca e um 3. É como Einstein avisou outrora. Nunca te embebedes com coquetéis açucarados. Se precisas de beber alguma coisa, posso sugerir uma água das pedras, ou, caso sejas um gajo rico, talvez um bom champanhe. Assumimos implicitamente que nós somos uma constante universal da nossa própria experiência, que nós somos imutáveis e que as suas experiências vão e vêm com o tempo atmosférico. Alguns dias são bons e soalheiros, outros são nublados e uma treta. Os céus mudam, mas nós permanecemos iguais. Mas isto não é verdade. De facto, é o contrário. A constante universal da vida é a dor, e a percepção e expectativas humanas adaptam-se para se encaixarem numa quantidade de dor pré-determinada. Por outras palavras, por mais soalheiros que os nossos céus fiquem, a nossa mente imaginará sempre nuvens suficientes para nos sentirmos ligeiramente desapontados. Esta constância da dor resulta no que é conhecido como a esteira rolante hedónica, sobre a qual corremos e corremos e corremos, perseguindo o nosso 10 imaginado. Mas, aconteça o que acontecer, acabamos sempre com um 7. A dor está sempre ali. O que muda é a nossa percepção dela. E, assim que a nossa vida melhora, as nossas expectativas alteram-se e voltamos à ligeira insatisfação. Mas a dor também funciona na direção contrária. Lembro-me que, quando fiz a minha grande tatuagem, os primeiros minutos eram excruciantemente dolorosos. Nem acreditava que tinha pago por 8 horas daquela merda. Porém, à terceira hora, tinha até conseguido dormitar enquanto o tatuador trabalhava. Nada tinha mudado. A mesma agulha, o mesmo braço, o mesmo tatuador. Mas a minha percepção alterara-se. A dor tornou-se normal e voltei ao meu set interno. Esta é a permutação do efeito ponto azul. É a sociedade perfeita de Durkheim. É a relatividade de Einstein com um remix psicológico. É o conceito assustador de alguém que nunca experimentou de facto a violência física, perder a cabeça e redefinir algumas frases desconfortáveis num livro como Violência. É a sensação exagerada de que a nossa cultura está a ser invadida e destruída, porque agora há filmes acerca de gays. O efeito ponto azul está por todo o lado. Afeta todas as percepções e juízos de valor. Tudo se adapta e reformula para a nossa ligeira insatisfação. E esse é o problema com a perseguição da felicidade. Perseguir a felicidade é um valor do mundo moderno. Acha que Zeus queria saber se as pessoas eram felizes? Acha que o Deus do Antigo Testamento se preocupava em que as pessoas se sentissem bem? Não. Estavam demasiado ocupados a planear pragas de gafanhotos para comerem a carne das pessoas. Nos velhos tempos, a vida era difícil. Fomes, pragas e cheias eram constantes. A maioria das populações eram escravizadas ou alistadas em guerras sem fim, enquanto as outras passavam as noites a cortar as gargantas umas às outras em nome deste ou daquele tirano. A morte estava em todo o lado. A maioria das pessoas não passava dos 30 anos. E as coisas foram assim durante a maior parte da história da humanidade. Merda, e herpes e fome. Sofrer no mundo pré-científico não era apenas um facto aceite, era também muitas vezes celebrado.
Os filósofos da antiguidade não viam a felicidade como uma virtude, porque sentir-se bem era tão perigoso como desejável. E com razão. Bastava que um cabrão se entusiasmasse e, quando desse por isso, metade da aldeia tinha ardido. Como se sabe, Einstein não disse: "Não brinques com tochas enquanto bebes, ou essa merda vai dar cabo do teu dia." Só na idade da ciência e da tecnologia é que a felicidade se tornou uma coisa. Logo que a humanidade inventou os meios de melhorar a vida, a pergunta lógica seguinte foi: então o que é que vamos melhorar agora? Alguns filósofos da época decidiram que o objetivo último da humanidade devia ser a promoção da felicidade, ou seja, reduzir a dor. Isto parecia muito bem e nobre e tudo quanto há. Afinal, caramba, quem é que não quer livrar-se de um pouco de dor? Que espécie de cretino afirmaria que isto era má ideia? Bem, eu sou esse cretino. Porque isto é uma má ideia? Porque não podemos libertar-nos da dor. A dor é a constante universal da condição humana. Assim, a tentativa de nos afastarmos da dor, de nos protegermos de todo o mal, só pode fazer ricochete. Tentar eliminar a dor apenas aumenta a nossa sensibilidade ao sofrimento, em vez de aliviar o sofrimento. Faz-nos ver fantasmas perigosos em cada canto, ver tirania e opressão em qualquer autoridade, ver ódio e engano por trás de cada abraço. Qualquer progresso que seja feito, por mais que as nossas vidas se tornem pacíficas e confortáveis, o efeito ponto azul levar-nos-á sempre para a percepção de uma certa quantidade de dor e insatisfação. A maioria das pessoas que ganha milhões na lotaria não acaba mais feliz a longo prazo. Em média, acabam a sentir o mesmo. As pessoas que ficam paralisadas em acidentes não ficam mais infelizes a longo prazo. Em média, acabam por se sentir na mesma. Isto acontece porque a dor é a experiência da própria vida. Emoções positivas são a remoção temporária da dor. Emoções negativas são o mesmo andamento temporário. Entorpecer a dor é entorpecer todo o sentimento, toda a emoção e, em silêncio, retirar-nos da vida. Ou, como Einstein explicou brilhantemente, tal como um rio flui suavemente desde que não encontra obstáculos, também a natureza humana e animal é tal que nunca realmente notamos ou temos consciência do que é agradável à nossa vontade. Se notarmos alguma coisa, a nossa vontade terá sido contrariada, terá de ter experienciado alguma espécie de choque. Por outro lado, tudo o que se opõe frustra ou resiste à nossa vontade, ou seja, tudo o que é desagradável e doloroso se grava instantaneamente em nós, diretamente e com grande claridade. Tal como não nos damos conta da saúde em todo o nosso corpo, mas apenas daquele sítio onde o sapato aperta, também não pensamos na totalidade das nossas atividades bem-sucedidas, mas num qualquer conflito insignificante que nos indigna. Pronto, esta não é de Einstein, é de Schopenhauer, que também era alemão e também tinha um cabelo esquisito. A questão, porém, é que não é possível escapar da experiência de dor. Antes a dor é a experiência. É por isso que a esperança, em última análise, a esperança se derrota e se perpetua em si mesma. O que quer que conquistemos, por mais paz e prosperidade que encontremos, a nossa mente vai rapidamente ajustar as suas experiências para manter uma sensação constante de adversidade, forçando assim a formulação de uma nova esperança, uma nova religião, um novo conflito para nos fazer continuar. Veremos rostos ameaçadores onde não existem rostos ameaçadores. Veremos propostas de trabalho fraudulentas onde elas não existem. E, por mais soalheiro que o nosso dia seja, conseguiremos sempre encontrar aquela única nuvem no céu. Assim, a perseguição da felicidade não só se derrota a si própria, como é impossível. É como tentar apanhar uma cenoura presa por um cordel a um pau atado às suas costas. Quanto mais avança, mais tem de avançar. Quando faz da cenoura o seu objetivo final, vira-se inevitavelmente para os meios de aí chegar e, perseguindo a felicidade, torna-a paradoxalmente menos alcançável. A perseguição da felicidade é um valor tóxico que tem desde há muito definido a nossa cultura. Derrota-se a si mesma e é ilusória.
Viver bem não significa evitar o sofrimento. Significa sofrer pelas razões certas. Porque se fomos forçados a sofrer pelo simples facto de existirmos, é melhor que aprendamos a sofrer a bem. A única escolha na vida. Em 1954, depois de quase 70 anos de ocupação e de 20 de guerra, os vietnamitas finalmente expulsaram os franceses do seu país. Isto devia ter sido uma coisa inequivocamente boa. O problema foi a maçada da Guerra Fria. Uma guerra religiosa global entre as potências capitalistas e liberais ocidentais e o Bloco de Leste comunista. Quando se descobriu que Ho Chi Minh, o tipo que deu o pontapé no rabo aos franceses, era comunista, bem, toda a gente se passou e pensou que podia vir aí a Terceira Guerra Mundial. Aterrorizados com a possibilidade de uma grande guerra, uma série de chefes de Estado sentaram-se a uma elegante mesa algures na Suíça. Concordaram em descartar a aniquilação nuclear e ir diretamente cortar o Vietnã ao meio. Não me perguntem porque é que um país que não tinha feito mal a ninguém merecia ser cortado ao meio. Aparentemente, toda a gente decidiu que o Vietnã do Norte seria comunista e o Vietnã do Sul seria capitalista. E pronto. Viveriam todos felizes para sempre. Ok, talvez não. Eis o problema. As potências ocidentais puseram um homem chamado Ngo Dinh Diem à frente do Vietnã do Sul, até que se pudessem realizar eleições. Ao princípio, toda a gente parecia gostar desse tal Diem. Um católico devoto, com educação francesa, passara vários anos em Itália e falava várias línguas. Quando o conheceu, o vice-presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, chamou-lhe Winston Churchill da Ásia. Era praticamente um de nós. Diem também era carismático e ambicioso. Causou boa impressão não só entre os líderes ocidentais, mas também junto do anterior imperador vietnamita. Diem declarou-se confiante de que seria ele a, finalmente, levar a democracia ao Sudeste Asiático e toda a gente acreditou nele. Bem, não foi isso que aconteceu. Um ano depois de tomar poder, Diem tinha proibido todos os partidos políticos no Vietnã do Sul, à exceção do seu. E quando chegou o momento de o país ter o seu referendo, pôs o irmão como responsável das secções de voto e, pode não acreditar, mas Diem ganhou as eleições, com os estonteantes 98,2% dos votos. Veio a revelar-se que este tal Diem era um completo balde de esterco. Ho Chi Minh, o líder do Vietnã do Norte, claro, também era um completo balde de esterco. E se eu aprendi alguma coisa na universidade, foi que a primeira regra da teoria geopolítica é que, quando se tem dois completos baldes de estercos a viver ao lado um do outro, milhões de pessoas morrem. E, tão simples quanto isso, o Vietnã entrou numa guerra civil. Adorava dizer algo de surpreendente acerca de Diem, mas ele tornou-se como que o tirano de serviço. Encheu a administração de membros da sua família e amigos corruptos. Ele e a família viviam na opulência enquanto a fome graçava nas aldeias, levando centenas de milhares de pessoas a sair do país ou a morrer de fome. Era tão arrogante e incompetente que os Estados Unidos tiveram de, gradualmente, intervir para evitar que o Vietnã implodisse, começando aquilo que os americanos agora conhecem como Guerra do Vietnã. Porém, apesar de Diem ser horrível, os poderes ocidentais mantiveram-se ao lado do seu homem. Afinal, ele era supostamente um deles, um discípulo da religião do capitalismo liberal, mantendo-se forte contra o ataque comunista. Seriam precisos anos infindáveis mortes para perceberem que Diem não estava tão interessado na religião deles quanto na sua própria. Tal como muitos tiranos, um dos passatempos favoritos de Diem era oprimir e matar pessoas com as quais não concordava. Neste caso, sendo um católico devoto, Diem odiava os budistas. O problema é que, na época, o Vietnã era 80% budista, por isso as coisas não correram muito bem para a população. Diem baniu todas as bandeiras e símbolos relacionados com o budismo, baniu as festividades budistas, recusou-se a fornecer serviços governamentais às comunidades budistas, atacou e destruiu pagodes por todo o país, forçando centenas de monges budistas à miséria.
Os monges budistas organizaram e realizaram protestos pacíficos, mas claro que estes foram proibidos. Depois houve protestos ainda maiores, por isso Diem ilegalizou os protestos. Quando as suas forças policiais ordenavam aos budistas que se dispersassem e estes recusavam, a polícia disparava contra os manifestantes. Numa marcha pacífica, chegaram a lançar granadas contra monges desarmados. Os repórteres ocidentais sabiam que estava a ocorrer esta repressão religiosa, mas preocupava-os sobretudo a guerra com o Vietnã do Norte, pelo que isto não era propriamente uma prioridade. Poucos conheciam a extensão do problema e menos ainda se preocuparam em cobrir os confrontos. Então, a 10 de junho de 1963, os repórteres receberam uma mensagem críptica afirmando que algo importante ocorreria no seguinte dia em Saigão, num cruzamento movimentado a alguns quarteirões do Palácio Presidencial. Os correspondentes não pensaram muito nisso e a maioria decidiu não ir lá. No dia seguinte, entre os poucos jornalistas, apenas 2 fotógrafos se preocuparam em aparecer. Um deles esqueceu-se da máquina fotográfica. O outro ganharia um Pulitzer. Nesse dia, um pequeno carro turquês enfeitado com bandeiras e exigindo a liberdade religiosa encabeçava uma procissão de algumas centenas de monges e freiras. Os monges cantavam. As pessoas detinham-se e observavam a procissão. E depois voltavam às suas vidas. Era uma rua movimentada num dia movimentado. E por esta altura, os processos budistas não constituíam novidade. A procissão chegou ao cruzamento em frente à embaixada do Camboja e parou, bloqueando o trânsito de todos os lados. O grupo de monges juntou-se num semicírculo em torno do carro turquesa, olhando e aguardando em silêncio. 3 monges saíram do carro. Um deles colocou uma almofada na estrada, no centro do cruzamento. O segundo monge, um homem idoso chamado Chin Quang-duk, sentou-se na almofada em posição de lótus. Fechou os olhos e começou a meditar. O terceiro monge que saíra do carro abriu a bagageira, tirou um bidão de 5 litros de gasolina, levou-o para junto de Quang-du e despejou-lhe a gasolina na cabeça, cobrindo totalmente o idoso de combustível. As pessoas taparam as bocas. Alguns cobriram as caras, porque os vapores começavam a fazer os seus olhos lacrimejarem. Um estranho silêncio tombou sobre o movimentado cruzamento da cidade. Os transeuntes pararam de andar. A polícia esqueceu-se do que estava ali a fazer. Algo importante ia acontecer. Toda a gente aguardava. Com as vestes ensopadas em gasolina e o rosto inexpressivo, Quang-duk recitou uma curta oração. Estendeu a mão, retirou lentamente um fósforo e, sem sair de sua posição de lótus nem abrir os olhos, riscou no asfalto e deitou fogo a si mesmo. Instantaneamente, uma parede de chamas ergueu-se em torno dele. O seu corpo foi tomado pelas chamas. A túnica desintegrou-se. A pele ficou negra. Um odor repulsivo encheu o ar. Uma mistura de carne queimada, combustível e fumo. Gemidos e gritos irromperam na multidão. Muitos tombaram de joelhos ou perderam completamente o equilíbrio. A maioria apenas ficou incapaz de reagir, chocados e petrificados pelo que estava a acontecer. Contudo, enquanto ardia, Quang-duk permanecia completamente imóvel. David Halberstam, um correspondente do New York Times, descreveria mais tarde a cena. Eu estava demasiado chocado para gritar, demasiado confuso para tomar notas ou fazer perguntas, demasiado desconcertado, sequer para pensar. Enquanto ardia, ele não mexeu um músculo, não pronunciou um som, a sua compostura exterior em profundo contraste com as pessoas que gritavam em seu redor. As notícias da imolação de Quang-duk espalharam-se rapidamente e zangaram milhões em todo o país, em todo o planeta. Nessa noite, Diem proferiu um discurso na rádio durante o qual se mostrou nitidamente abalado com o incidente. Prometeu reabrir negociações com o líder budista do país e encontrar uma resolução pacífica. Mas era tarde demais. Diem nunca recuperaria. É impossível dizer exatamente o que mudou ou como, mas a atmosfera ficou diferente.
as ruas mais vivas. Com o riscar de um fósforo e o disparar de uma máquina fotográfica, o punho invisível com que Diem segurava o país fora enfraquecido e toda a gente podia senti-lo, incluindo Diem. Em breve, milhares de pessoas acorreriam às ruas numa revolta aberta contra o seu governo. Os seus comandantes militares começaram a desobedecer-lhe. Os seus conselheiros desafiavam-no. Finalmente, até os Estados Unidos deixaram de poder apoiá-lo. O presidente Kennedy não tardou a aprovar um plano para os gerais de topo de Diem o deporem. A imagem do monge em chamas quebrara o dique e seguiu-se a cheia. Alguns meses depois, Diem e a sua família foram assassinados. Fotos da morte de Quang Duc tornaram-se virais antes de tornar-se viral, ser uma coisa. A imagem tornou-se uma espécie de teste de Rorschach humano, em que cada um via refletidos os seus próprios valores e lutas. Os comunistas na Rússia e na China publicaram a foto para motivar os seus apoiantes contra os capitalistas imperialistas do Ocidente. Venderam-se postais ilustrados por toda a Europa protestando contra as atrocidades que estava a ser cometida no Oriente. Manifestantes anti-guerra nos Estados Unidos imprimiram a foto para protestar contra o envolvimento americano na guerra. Os conservadores usaram a foto como prova da necessidade da intervenção americana. Até o presidente Kennedy teve de admitir que nenhuma fotografia jornalística na história tinha gerado tanta emoção em todo o mundo. A fotografia da autoemulação de Quang Duc despertou algo primitivo e universal nas pessoas. Isso vai além da política ou da religião. Apela a uma componente muito mais fundamental da nossa experiência vivida, a capacidade de suportar quantidades extraordinárias de dor. Eu nem me consigo sentar direito para jantar mais do que alguns minutos. Entretanto, este tipo estava a arder vivo e nem se mexeu. Não estremeceu, não gritou, não sorriu, nem se retorceu, nem fez caretas, nem, sequer, abriu os olhos para ver pela última vez o mundo que recolhera a abandonar. Havia uma pureza no seu ato, para não falar numa absolutamente desconcertante demonstração de determinação. Este é o exemplo supremo da mente sobre a matéria, da vontade sobre o instinto. E, apesar do horror de tudo aquilo, mantém-se de certa forma inspirador. Em 2011, Nassim Taleb escreveu acerca de um conceito que ele denominou antifragilidade. Taleb defendia que enquanto alguns sistemas enfraquecem sob pressão de forças externas, outros sistemas ganham força sob pressão de forças externas. Uma jarra é frágil, parte-se facilmente. O sistema bancário clássico é frágil. Mudanças inesperadas na política e na economia podem quebrá-lo. Talvez o seu relacionamento com a sua sogra seja frágil. Por tudo o que você diz ou faz, a leva a explodir. Uma feroz pluma de insultos e drama. Os sistemas frágeis são como lindas florinhas ou sentimentos de adolescente. Precisam de proteção constante. Depois temos sistemas robustos. Os sistemas robustos enfrentam bem a mudança. Enquanto uma jarra é frágil e se quebra, se lhe espirrar para cima, um bidão de petróleo, caraças, esse é robusto. Pode atirá-lo de um lado para o outro durante semanas e nada lhe acontecerá. Continua a ser o mesmo velho bidão de gasolina. Enquanto sociedade, gastamos a maior parte do nosso tempo e dinheiro a agarrar em sistemas frágeis para tentar torná-los mais robustos. Contratamos um bom advogado para tornar o nosso negócio mais robusto. O governo aprova leis para tornar o sistema financeiro mais robusto. Instituímos normas e leis para os semáforos e os direitos de propriedade para tornar a nossa sociedade mais robusta. Mas, diz Taleb, existe um terceiro tipo de sistema, que é o sistema antifrágil. Enquanto um sistema frágil se quebra e um sistema robusto resiste à mudança, o sistema antifrágil ganha força com pressões externas. As startups são negócios antifrágeis. Procuram maneiras de falhar rapidamente e ganhar com esses falhanços. Os traficantes de droga também são antifrágeis. Quanto mais loucas ficam as coisas, mais as pessoas querem ficar pedradas. Uma relação de amor saudável é antifrágil.
Os infortúnios e a dor tornam a relação mais forte e não mais fraca. Os veteranos falam muitas vezes de como o caos dos combates constrói e reforça ligações entre soldados capazes de lhes mudar a vida, ao invés de desintegrar esses laços. O corpo humano pode seguir ambos os caminhos. Depende de como o usa. Se levantar o rabo e procurar ativamente a dor, o corpo é antifrágil, ou seja, quanto mais stress e pressão me impuser, mais forte fica. Ao esforçar o seu corpo através de exercício e trabalho físico, constrói músculo e densidade óssea, melhora a circulação e fica com um belo rabo. Porém, se evitar a pressão e a dor e se sentar todo o dia no maldito sofá a ver Netflix, os seus músculos vão atrofiar, os seus ossos ficarão quebradiços e vai degenerar em fraqueza. A mente humana opera segundo o mesmo princípio. Pode ser frágil ou antifrágil, dependendo de como a utilizar. Quando abaladas pelo caos e pela desordem, as nossas mentes procuram fazer sentido de tudo, deduzindo princípios e construindo modelos mentais, prevendo acontecimentos futuros e avaliando o passado. Chama-se a isto aprendizagem e torna-nos melhores, permite-nos lucrar com o fracasso e a desordem. Porém, quando evitamos a dor, quando evitamos o stress, o caos e a tragédia e a desordem, tornamos-nos frágeis. A nossa tolerância aos dissabores do dia-a-dia diminui e a nossa vida deve escolher em conformidade para que nos envolvamos apenas no bocadinho do mundo com que podemos lidar de cada vez. Porque a dor é uma constante universal. Por muito boa ou má que a nossa vida se torne, a dor estará ali e acabará por aparecer algo com que podemos lidar. A questão, então, a única questão é: vai envolver-se nela? Vai envolver-se na sua dor ou evitá-la? Vai escolher a fragilidade ou a antifragilidade? Tudo o que faz, tudo o que é, tudo aquilo com que se preocupa é o reflexo desta escolha. As suas relações, a sua saúde, os seus resultados no trabalho, a sua estabilidade emocional, a sua integridade, o seu envolvimento com a comunidade, a amplitude das suas experiências de vida, a profundidade da sua autoconfiança e coragem, a sua capacidade para respeitar e confiar e perdoar e apreciar e ouvir e aprender e ter compaixão. Se alguma destas coisas for frágil na sua vida, é porque escolheu evitar a dor. Escolheu valores infantis para perseguir prazeres, desejos e autossatisfação básicos. A nossa tolerância à dor, enquanto cultura, está a diminuir rapidamente. E não só esta diminuição está a fracassar em trazer-nos mais felicidade, como está a gerar maiores quantidades de fragilidade emocional. E é por isso que tudo parece tão fedido. O que me leva de volta a Tishquanqueduc, imolando-se e ficando ali sentado como um rei. A maior parte dos ocidentais modernos conhece a meditação como uma técnica de relaxamento. Pomos umas calças de yoga e sentamos-nos numa sala quente e confortável por 10 minutos. Fechamos os olhos e ouvimos uma voz reconfortante ao telefone, dizendo-nos que estamos bem, que está tudo bem, que tudo vai ser maravilhoso. É só seguirmos o nosso coração, blá 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 blá. Mas a verdadeira meditação budista é muito mais intensa do que simplesmente aliviar o stress com aplicações giras. A meditação rigorosa envolve ficarmos sentados e quietos e, implacavelmente, observarmos-nos a nós próprios. Cada pensamento, cada julgamento, cada inclinação, cada ínfima partícula de emoção e vestígio de preconceito que nos passa pelo olho mental é idealmente captado, reconhecido e depois libertado de volta ao vazio. E o pior é que não há fim para isso. As pessoas lamentam sempre não serem boas a meditar. Não há maneira de se tornar bom. É essa a questão. Tem de aguentar. Aceitar a dificuldade, abraçá-la, amá-la. Quando uma pessoa medita por longos períodos de tempo, toda a espécie de merdas esquisitas ocorrem. Fantasias estranhas e arrependimentos de décadas e desejos sexuais invulgares e um tédio insuportável e muitas vezes sentimentos esmagadores de isolamento e solidão. E também estas coisas devem ser simplesmente observadas,
reconhecidas e depois libertadas. Também elas passarão. A meditação é, no seu fulcro, uma prática antifragilidade. Treinar a mente para observar e sustentar o infindável fluxo e refluxo da dor e não deixar o eu ser sugado pelos seus remoinhos. É por isso que toda a gente é tão má numa coisa aparentemente tão simples. Afinal, é só ficar sentado numa almofada de olhos fechados. Que dificuldade pode ter? Por que é tão difícil arranjar coragem para nos sentarmos e ficarmos ali? Devia ser fácil, mas parece que toda a gente tem muita dificuldade em fazê-lo. A maioria das pessoas evita a meditação da mesma maneira que os miúdos evitam fazer os trabalhos de casa. É porque sabem o que é, realmente, a meditação. É confrontar a nossa dor. É observar as entranhas da nossa mente e coração em todo o seu horror e glória. Normalmente, desisto depois de meditar durante cerca de 1 hora. E o máximo que já fiz foi um retiro de silêncio de 2 dias. No final, a minha mente estava praticamente a gritar-me que a deixasse ir lá para fora brincar. Essa duração de contemplação contida é uma experiência estranha. Uma mistura de tédio agonizante, salpicado pela horrenda tomada de consciência de que qualquer controle que julgávamos ter sobre a nossa mente era apenas uma ilusão útil. Junto-lhe uma pitada de emoções desconfortáveis. Talvez 1 ou 2 traumas de infância e as coisas podem ficar muito complicadas. Agora imagine fazer isso todo o dia, todos os dias, durante 60 anos. Imagine o foco férreo e a determinação intensa da sua iluminação interior. Imagine o limiar da sua dor. Imagine a sua antifragilidade. O que é tão notável no Tish Quank do que fez não é ele ter decidido imolar-se como forma de protesto político, embora isso seja incrivelmente notável. Mas o que é mesmo notável é a maneira como o fez. Imóvel, equilibrado, em paz. O Buda disse que sofrer era como ser atingido por 2 setas. A primeira seta é a dor física. É o metal a perfurar a pele, a força, a colidir com o corpo. A segunda seta é a dor mental. O significado e a emoção que associamos a ser atingidos. As narrativas que criamos nas nossas mentes, sobre se merecíamos ou não o que aconteceu. Em muitos casos, a nossa dor mental é muito pior do que qualquer dor física. Na maioria dos casos, dura muito mais. Através da prática da meditação, o Buda disse que, se nos pudermos treinar para sermos atingidos apenas pela primeira seta, podemos basicamente tornar-nos invencíveis perante qualquer dor mental ou emocional. Que, com suficiente prática de concentração, com suficiente antifragilidade, a sensação temporária de um insulto ou de um objeto a perfurar-nos a pele, ou litros de gasolina a arder sobre o nosso corpo, seriam como a sensação fugaz de uma mosca a zumbir junto à nossa cara. Que, embora a dor seja inevitável, o sofrimento é sempre uma escolha. Que há sempre uma separação entre o que experienciamos e a forma como interpretamos a experiência. Que há sempre um abismo entre o que é o nosso cérebro que sente e o que o nosso cérebro que pensa. E, nesse abismo, podemos encontrar a capacidade para suportar tudo. As crianças têm uma baixa tolerância à dor, porque todo o retos da criança gira em torno de evitar a dor. Para a criança, o fracasso em evitar a dor é o fracasso em encontrar significado ou propósito. Por isso, mesmo a quantidades modestas de dor farão com que a criança caia em crise de niilismo. O adolescente tem um limiar de dor mais elevado, porque compreende que a dor é muitas vezes uma troca necessária para atingir os objetivos. A noção de suportar alguma espécie de dor para futuro benefício permite então ao adolescente incorporar algumas dificuldades e contratempos na sua visão de esperança. Vou suportar o sofrimento da escola para poder ter uma boa carreira. Vou lidar com a minha tia horrorosa para poder desfrutar das férias em família. Vou acordar de madrugada para poder fazer exercício, porque me vai poder fazer mais sexy. O problema surge quando o adolescente sente que fez um mau negócio.
quando a dor excede as suas expectativas e a recompensa não cumpre o que prometeu. Isto vai fazer com que o adolescente, tal como a criança, caia numa crise de esperança. Sacrifiquei tanto e tive tão pouco em troca. De que é que serviu? Isto vai afundar o adolescente nas profundezas do niilismo e numa desagradável visita à verdade desconfortável. O adulto tem um limiar incrivelmente elevado para a dor, porque o adulto compreende que a vida, para ter sentido, exige dor, que nada pode ou deve necessariamente ser controlado ou negociado, que apenas podemos fazer o melhor que conseguimos, independentemente das consequências. O crescimento psicológico é um escape para o niilismo, um processo de construir hierarquias de valor cada vez mais sofisticadas e abstratas, para enfrentar o que a vida nos apresenta. Os valores infantis são frágeis. No momento em que já não há gelado, instala-se uma crise existencial, seguida de uma birra com berros como o raio. Os valores adolescentes são mais robustos porque incluem a necessidade de dor, mas continuam a ser suscetíveis a eventos trágicos ou inesperados. Os valores adolescentes acabam por quebrar em circunstâncias extremas ou durante um longo período de tempo. Os verdadeiros valores adultos são antifrágeis, beneficiam do inesperado. Quanto mais uma relação fica lixada, mais útil se torna a honestidade. Quanto mais aterrorizador é o mundo, mais importante é convocar coragem para o enfrentar. Quanto mais confusa se torna a vida, mais valioso é adotar a humildade. Estas são as virtudes de uma existência pós-esperança, os valores reais da fase adulta. São a estrela do norte das nossas mentes e corações. Por mais turbulência ou caos que aconteçam na Terra, mantêm-se acima de tudo, intocados, sempre brilhantes, sempre guiando-nos na escuridão. Dor é valor. Muitos cientistas e entusiastas da tecnologia acreditam que um dia vamos desenvolver a capacidade de curar a morte. A nossa genética será modificada e optimizada. Vamos desenvolver nanobots que supervisionarão e erradicarão tudo o que possa ameaçar-nos em termos de saúde. A biotecnologia permitir-nos-á substituir e restaurar perpetuamente os nossos corpos, deixando-nos assim viver para sempre. Parece ficção científica, mas alguns até acreditam que podemos atingir esta tecnologia no nosso tempo de vida. A ideia de eliminar a possibilidade da morte, de ultrapassar a nossa fragilidade biológica, de aliviar toda a dor, é incrivelmente excitante à superfície, mas julgo que pode ser também um desastre psicológico em construção. Por um lado, se eliminarmos a morte, eliminamos qualquer escassez de vida. E se eliminarmos a escassez, eliminamos a capacidade de determinar valor. Tudo parecerá igualmente bom ou mau, igualmente valioso ou não valioso, do nosso tempo e atenção, porque, bem, teremos todo o tempo e atenção infinitos. Podemos passar 100 anos a ver o mesmo programa de televisão, que não fará mal. Podemos deixar as nossas relações deteriorarem-se e acabarem, porque, afinal, essas pessoas estarão aí para sempre. Por que preocupar-se? Poderíamos justificar toda a autocondescendência, todas as distrações, como um simples, bem, isto não me vai matar. A morte é psicologicamente necessária porque cria limites na vida. Há alguma coisa a perder? Não sabemos o valor de uma coisa até experimentarmos o potencial de a perder. Não sabemos pelo que lutar do que estamos dispostos a abdicar ou sacrificar. A dor é a moeda dos nossos valores. Sem a dor da perda, ou potencial perda, torna-se impossível determinar o valor, seja do que for. E a dor está no centro de todas as emoções. As emoções negativas são causadas pelas experiências de dor. As emoções positivas são causadas pelo alívio da dor. Quando evitamos a dor e nos tornamos mais frágeis, o resultado é que as nossas reações emocionais serão extremamente desproporcionais à importância do acontecimento. Ficamos passados se o nosso hambúrguer vier com demasiadas folhas de alface.
vamos inchar de autoimportância depois de ver um vídeo da treta no YouTube a dizer-nos o quanto somos bons. A vida tornar-se-á uma constante montanha russa, atirando-nos o coração para cima e para baixo, enquanto vamos descendo pelo nosso ecrã tátil. Quanto mais antifrágeis nos tornarmos, mais graciosas serão as nossas respostas emocionais, mais controle exerceremos sobre nós próprios, mais baseados em princípios serão os nossos valores. A antifragilidade é, por isso, sinónimo de crescimento e maturidade. A vida é um fluxo infindável de dor, e crescer não é encontrar um meio de evitar esse fluxo, mas antes mergulhar nele e navegar com sucesso as suas profundezas. A perseguição da felicidade é, portanto, uma forma de evitar o crescimento, de evitar a maturidade, de evitar a virtude. É tratarmos-nos a nós próprios e às nossas mentes como um meio para uma qualquer fim emocionalmente entorpecedor. É sacrificar a nossa consciência em troca de nos sentirmos bem. É desistir da nossa dignidade por mais conforto. Os filósofos antigos sabiam disto. Platão, Aristóteles e os estoicos falam de uma vida não de felicidade, mas de caráter, desenvolvendo a capacidade de suportar a dor e fazer os sacrifícios apropriados. Porque a vida era exatamente isso no seu tempo, um sacrifício prolongado. As antigas virtudes da coragem, honestidade e humildade são todas formas diferentes de praticar a antifragilidade. São princípios que ganham com o caos e a adversidade. Só depois do iluminismo, a idade da ciência e da tecnologia e do crescimento económico infindável, é que os pensadores e filósofos conceberam a ideia resumida por Thomas Jefferson como a perseguição da felicidade. Como os pensadores do iluminismo viam a ciência e a riqueza aliviar a pobreza, a fome e a doença da população, confundiram esta melhoria da dor com a eliminação da dor. Muitos intelectuais e especialistas públicos continuam a cometer este erro hoje em dia. Acreditam que o crescimento nos libertou do sofrimento, quando meramente transmutou esse sofrimento de uma forma física para uma forma psicológica. No que o iluminismo acertou foi na ideia de que, em média, algumas dores são melhores do que outras. Tudo o resto, permanecendo igual, é melhor morrer aos 90 do que aos 20. É melhor ser saudável do que ser doente. É melhor ser livre para perseguir os nossos objetivos do que ser forçado à servidão. De facto, podemos definir saúde em função de quão desejável a nossa dor é. Mas parecemos ter esquecido algo que os antigos sabiam, que por mais riqueza que seja gerada no mundo, a qualidade das nossas vidas é determinada pela qualidade do nosso caráter, e a qualidade do nosso caráter é determinada pela nossa relação com a nossa dor. A perseguição da felicidade mergulha-nos de cabeça no niilismo e na frivolidade. Conduz-nos à infantilidade, a um incessante e intolerante desejo de algo mais. Um buraco que nunca pode ser preenchido. Uma sede que nunca pode ser saciada. Está na raiz da corrupção e da adição, da autoimpiedade e da autodestruição. Quando perseguimos a dor, somos capazes de escolher que dor para trazer para as nossas vidas. E esta escolha dá significado à dor. E por isso dá significado à vida. Como a dor é constante universal da vida, as oportunidades de crescimento a partir da dor são constantes na vida. Tudo o que é necessário é que não entropeçamos, que não desviemos o olhar. A única coisa que se exige é que nos envolvemos e encontremos aí valor e significado. A dor é a fonte de todo o valor. Entorpecemos a nossa dor é entorpecermos a tudo o que importa no mundo. A dor abre abismos morais que acabam por se tornar as nossas crenças e valores mais profundos. Quando nos negamos a capacidade de sentir dor com um objetivo, negamos-nos a capacidade de sentir qualquer propósito na nossa vida.